História do período interbíblico ou intertestamentário. Pastor Solon, vamos fazer uma pequena revisão de história com os nossos irmãos? Vamos. Me ajuda aí, meus irmãos, me ajudem aí, tá certo? Vocês podem enviar suas perguntas pelo chat. Eu vou tentar ser o mais simples possível, porque a história fala sobre um período de 400 anos de história em poucos minutos não é fácil. Mas eu vou me esforçar ali com esse slide ali para nos ajudar. Veja bem, meu irmão, a nossa Bíblia ela é dividida em duas partes: Antigo e Novo Testamento. Exato. Quem dividiu a Bíblia e dividiu a história e dividiu o tempo, os anos? Quem foi? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ao nascer, ele divide a história. Ele divide a Bíblia entre Antigo e Novo Testamento. Aleluia. Ele divide a história cronológica da humanidade. Aleluia. Você vê que todos os anos, a numeração dos anos, pastor Solon, antes de Jesus, ela diminuía. Vem diminuindo. Você pega o ano 1000 antes de Cristo, Exato. aí vai descendo para o 999, 998, Exato. 997, aí daqui a vários centenas de anos chega no 500, e assim vai descendo, né? Exato. Do ano 100... Vai descendo para o ano 80, 50, 30, 20. Aí de repente chegou no ano 1. Jesus nasceu. Aleluia. E a contagem começa Glória a Deus. agora subindo. Né? Ela estava decrescente, agora ela passa a ser crescente. Aleluia. A partir de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então é isso, veja só. Os estudiosos da palavra de Deus e também os estudiosos tanto cristãos quanto os estudiosos judeus, eles categoricamente afirmam que a profecia, essa que nós estamos utilizando aqui, ela encerra no Antigo Testamento aqui, mais ou menos no período de Neemias, Esdras, e com o livro de Malaquias. Sim, é o último livro do Velho Testamento. E eles falam que depois daquele de Malaquias não houve mais profecia. Sim. Não houve mais profecia, pastor Solon. Certo? Isso é admitido tanto pelos teólogos judeus, Sim. quanto pelos teólogos cristãos. Cessou a profecia ali. Acabou ali em Malaquias. Amém? E começa um período que a teologia chama, os estudiosos da Bíblia chamam de período interbíblico ou intertestamentário. Um período que durou cerca de 400 anos, pastor Solon. Exato. Foi um período que ficou conhecido o maior silêncio de Deus. Silêncio profético de Israel. Deus não falava. Em Israel. Deus não falava por meio de profeta. Não havia chuva de saraiva, né? Não havia profecia, se calaram-se todos. Não. Calaram-se todos os profetas. Todos os profetas, não havia profecia. Exatamente. Nesse período, irmãos, de silêncio profético em Israel, entre o quarto século e o ano 1... Vamos ajudar aí os irmãos, porque quando termina o livro de Malaquias, algumas Bíblias têm umas páginas em branco. Tem. Então, essas páginas em branco que separa representa o período de silêncio profético. De Malaquias para Mateus, tem umas páginas em branco, pronto, aí é o período interbíblico. O período de silêncio profético. É os 400 anos. De silêncio profético, muito bem. Então, veja só, começa o silêncio profético ali naquele momento. Naquela época, estava governando o mundo o Império Medo-Persa. Este império, de uma figura muito conhecida na Bíblia, que é Dario, o persa, né? Que derrubou a Babilônia e impôs o império dos persas no mundo antigo. É muito conhecido também essa história também na história geral, né? Na história antiga. E mais ou menos no ano no ano 333 a.C., AC significa antes de Cristo, né? Neste ano cai o Império Persa. Ou seja, Dario e aquele pessoal todo é suplantado, é destronado. Eles foram sucedidos por quem? Veio um outro poder, um outro povo, os macedônios. Aquele povo de origem grega, né? Comandados por Alexandre o Grande. Isso. Um grande conquistador, né?
Alexandre conquistou terras, meus irmãos, do Mediterrâneo, passando pelo Egito, indo pela Palestina, subindo ali a Península do Peloponeso, que fica próximo à Grécia, e se estendendo pela Arábia e indo em direção até a Índia. Pense como era grande esse império. Mas esse império também terminou. Em 323, Alexandre morre e o seu império é dividido entre seus generais, 4 generais. 2 se destacam, Ptolomeu e Seleuco. Amém? Louvado seja Deus. Um vai governar o Império Macedônico lá no Egito. E o outro vai ser o governante da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo período, agora no ano 198 a.C., a nação judaica cai nas mãos dos sírios. Ou seja, eles são invadidos por sírios, por Seleuco. Antíoco IV Epifânio era o governante daquela época. Ele impôs uma helenização radical e perseguição dos judeus. Esse cara, ele era tão perverso, Solon, que ele profanou o templo de Salomão. Entrou lá dentro, ele instituiu um altar a Zeus. Ele era macedônio, então ele era grego. Um altar a Zeus sobre o altar do Senhor. E ele começou a sacrificar porcos dentro da casa do Senhor. Meu Deus. E ele perseguiu e matou e proibiu o culto ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Pense na situação, os judeus estavam perseguidos. É nessa época, meus irmãos, que vai subir um povo que está aqui na Bíblia católica, tá? Os Macabeus. Vamos já falar sobre eles, viu? Um povo corajoso, forte, que resistiu à helenização, né? À dominação dos macedônios. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrem desses nomes, viu? Ptolomeu era o rei do Egito e Seleuco era rei da Síria, Império Macedônio. Em 167 a.C., começa o período deles, os Macabeus, liderados por Matatias, era um pai de família, ele era um sacerdote. E seus filhos, dos quais se destaca um deles chamado Judas Macabeu, que foi um grande guerreiro e general. Eles formaram um exército em Israel que resistiu ao período de Antíoco IV. Esses homens lutaram grandes batalhas. E essas histórias riquíssimas nós encontramos no livro de Macabeus, na Bíblia Católica. Que bênção, né? Eu aprendi foi muito estudando esse livro. Louvado seja o nome do Senhor. Coisas que do período do silêncio, que está na história geral e que está lá também na Bíblia Católica. A partir da vitória deles sobre Antíoco, eles reconquistam Jerusalém e restauram o culto e o sacrifício do Senhor. E há um tempo de independência, um curto tempo de independência de Judá, até o ano 63 a.C. Eles foram mais ou menos assim independentes, tiveram um pouco de paz ali. Mas finalmente, no ano 63, aí vem agora um império que destrona o macedônio, ou seja, o Império Romano. Pompeu, general Pompeu, toma Jerusalém, massacra sacerdotes, mulheres e crianças, profana o lugar santíssimo, institui no poder Hircano II Antipater, pai de Herodes, personagem de onde? Do Novo Testamento. Herodes o Grande. Herodes que foi posteriormente rei da Judéia. Um homem terrível que ordenou a morte das crianças lá de Belém, querendo matar Jesus. Vamos matar as crianças, mas não matar todas as crianças pequenas de 3 anos abaixo. O infanticídio. O infanticídio. Veja só que destruição. O inimigo, ele quer destruir a família, quer destruir as crianças, e hoje em dia ele quer mudar até o entendimento das pessoas para destruir uma vida que foi formada no ventre. Olha, você que está passando por esse dilema e está pensando em destruir a vida do seu filho, olha para o céu. Levanta uma oração ao Deus da vida, aquele que te deu a vida. Olha, ele te dará condição de você criar este menino, esta menina. Ainda tem uns movimentos aí feministas para
para abortar. Sangue de Né? Cristo sem poder. Se Jesus, já pensou? Se Jesus não tivesse sido abortado? Ou se ele tivesse sido morto na infância? O que seria da humanidade? Mas ele foi alertado pelo anjo e fugiu para o Egito, José e Maria. Glória por isso. Mas veja só, mas aquelas outras crianças, a Bíblia diz que Raquel chorou. E diz que o seu choro ninguém podia consolar. Depois que tiver feito, depois que a morte entrar na sua vida, na sua história, essa marca não vai sair mais. O Senhor cura, Ele perdoa, você é salvo, você se arrepende, mas você vai lamentar isso pro resto da sua vida. Olha aí. Raquel chorava, diz a palavra de Deus. Ouviu-se um choro em Ramá, Belém. É Raquel que chora seus filhos que já não mais são e não aceita consolo. Todo mundo querendo consolar ela. Não quero. Eu quero meu filho. Meus queridos, olha, esse é o cenário que estava preparado para o nascimento de Jesus. Tudo isso aconteceu em forma resumida nos 400 anos, Salom. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.